seres queridos, boa tarde. 13 de junho de 2021, pois é, meados da metade do ano, é o 6º mês do ano, portanto, estamos caminhando assim, né, para a consecução do ano de 2021. Então eu dou as boas-vindas a você que agendou e que neste momento veio para cá para a gente conversar um pouco e depois reservar aqueles minutos para que a gente possa fazer uma meditação, para que a gente possa centrar-se, para que a gente possa acessar o nosso centro criador, a nossa conexão com a força da vida. Com alegria eu aceno, eu dou as boas-vindas a todos que já estão aqui neste momento, são todos muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui comigo. Eu hoje, com muita alegria, comunico que amanhã eu farei a participação, né, numa banca de doutoramento. E se você gosta de estudos de literatura, estudos literários, eu vou deixar compartilhado um link para participar, para assistir a defesa da tese de doutorado da aluna Bruna Marcelo Freitas. A Bruna vai apresentar o resultado de sua pesquisa muito bem realizada em nível de doutorado, sob a orientação do professor Dante Gatto, que é do corpo docente do programa de pós-graduação em estudos literários da Universidade do Estado de Mato Grosso. Um programa muito bem conceituado, com um corpo de docentes, com uma coordenação bastante comprometida, que faz com que esse programa cada vez mais se destaque, né, no cenário nacional, juntamente, é claro, com seus alunos que vêm se dedicando com o maior primor. Então amanhã a tese da Bruna tem o título O Processo Trágico em Desonra. Desonra é uma obra da literatura sul-africana, de Coetzee. O choque cultural, o especismo e o corpo. Fica assim o convite para você. E você que está aqui, nós vamos falar hoje sobre o amor e a ordem. O que é isso? Sem ordem não há amor. Mas de que ordem você está falando? Do termo ordem que aparece na bandeira brasileira? Ordem no sentido que nos fala Bert Hellinger. Bert Hellinger, autor deste livro, O Amor do Espírito, tem um momento em que ele se refere à renúncia. Eu vou falar dessa renúncia daqui a pouquinho. Antes, porém, numa das entrevistas que ele concedeu ao site Somos Todos Um, a entrevistadora foi a professora maravilhosa Simone Arrojo. Ela pergunta como inicia a constelação. Então ele diz assim, olha, a constelação no começo não era como temos agora. Agora ele é autor de mais de 114 livros. No início ele realizava trabalhos terapêuticos individuais na frente de uma plateia. Então ele tinha lá 35 casais. Então participou de um desses workshops de relacionamento, o amor pode dar certo. Um deles, que era dessa área de televisão, gravou, transcreveu e transformou em formato de livros. O próximo workshop que ele foi realizar, ele esperava demonstrar aquilo para 35 casais, se inscreveram mais de 300. E aí ele dá início a todo um percurso, ele dá continuidade a um percurso de aprimoramento. Hoje, gente, é 13 de junho. Para nós, de país de formação judaico-cristã, nós temos as festas, os festejos juninos, né? No mês de junho comemora-se Santo Antônio, São João e São Pedro. E a cada um uma qualidade. Santo Antônio, o santo casamenteiro. Quem nunca, né, em juventude, vivendo no Brasil, não fez ou não ouviu daquelas simpatias que se faz para você saber com quem é que você vai se casar? Diga aí, quem não fez? Você fez? Se você fez, diz aí sim. Então, até a cena, porque afinal de contas, isso é cultural no Brasil. Faz parte da expectativa de toda moça, todo rapaz, saber o que o futuro lhe reserva. Entretanto, uma vez que você já está de olho em alguém, como fazer esse amor dar certo?
Então, é isso que essa live quer mostrar. Ou seja, eu não encontrei um outro tema mais propício para trazer no dia de hoje, em que se fala de Santo Antônio, de casamento, de união, de relacionamento, do que esse tema, o amor e a ordem. Bert defende, a partir de milhares de observações, de milhares de relacionamentos, de milhares de constelações que ele realizou, que sem ordem não existe amor. Que ordem que ele fala? Então vamos falar sobre isso? Então nesta live o assunto é amor no relacionamento conjugal, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando um homem e uma mulher vêm a se aproximar, né, por uma identificação e querem um relacionamento, cada um tem que considerar que atrás de cada um tem o seu sistema, tá? Então, quando a gente pode ter um relacionamento tranquilo e suave, como ter um relacionamento tranquilo, suave, que flua, dentro dessa perspectiva, considerando que cada um de nós vem de um núcleo familiar que tem seus hábitos, tem seus costumes, tem sua forma, né? Por exemplo, na minha casa, todo domingo comia X cardápio. Na casa do meu companheiro, ou seja, cada um chegava no momento, os pais trabalhavam muito fora, tinham um supermercado e não tinham muito horário para comer, então cada um fazia a sua refeição, não tinha uma coisa certa. Então, se o noivo, se o homem observa isso na família, mas deseja corrigir isso na sua família, ele vai constituir uma família na intenção de fazer isso diferente. O bom é a intenção. Entretanto, não pode olhar para o seu sistema de origem como algo que é errado. Aquilo faz parte. De alguma forma, cada um vem para uma união, para um relacionamento com uma referência, né? Referência de como um marido trata uma mulher, ele tem a referência de como o pai trata a sua mãe e vice-versa, como a mãe trata o pai. Então, se a gente for olhar o relacionamento dos nossos avós, nossas avós preparavam a refeição, né? Nem sempre elas precisavam trabalhar fora, quase sempre ficavam em casa, preparavam a refeição e ofereciam para o companheiro, para o seu esposo, para o nosso avô, um prato de comida já arrumado pelas mãos da esposa. Então, se o neto admira aquilo, ele projeta uma expectativa, ou seja, ele deseja construir uma família com base na referência que ele tem, que ele traz. Ou seja, eu gostaria que a família que eu estou formando seja A, seja B, ou algo que ele não queira, que ele entende que não é positivo numa família. Só que ele pode vir com uma exigência. Por outro lado, ele vê coisas positivas, quer manter isso na sua família. Então, como o parceiro ou a parceira vai ver esse tipo de expectativa? A exigência, a expectativa pode ser atendida ou também não atendida. Ou seja, vai depender talvez de entrar no entendimento e perceber o que é possível abrir mão e o que não é possível abrir mão numa união, num relacionamento, tá? Olha, você pode negociar, eu posso fazer tal coisa, abrir mão disso em nome do meu relacionamento com você. Pessoal, eu estou colocando isso numa perspectiva que nos diz Bert Hellinger, numa perspectiva da forma com a qual ele encontra, que ele vê no campo da constelação familiar, tá? Então, talvez haja uma dificuldade de entendimento entre os dois já logo à partida. Ou seja, quando um vai negociar algo e abrir mão, o correto é você abrir mão em nome do relacionamento e não abrir mão em nome do gosto, da preferência ou da exigência do outro. Não em nome
nome do outro, mas fazer em nome do nós, pelo amor que um tem pelo outro. No relacionamento de casal, as coisas precisam ser equilibradas. É diferente de uma relação de pai e filho. Os pais dão a vida aos seus filhos. Isso aqui, vocês que se escutam com bastante regularidade, estas lives ou de outras pessoas que também falam sobre e dessa forma, vocês vão ver que essa relação, né, os pais dão, os filhos recebem e transmitem essa vida para os seus descendentes. Essa é a única forma de compensar a vida que receberam dos seus pais. Pois bem, agora, quando num relacionamento as trocas precisam ser equilibradas. Bom, eu abro mão disto em nome do nosso relacionamento e agora você negocia. Eu desejo tal que a nossa casa seja desta forma, então eu espero que você também abra mão de tal coisa e tal coisa em nome do nosso relacionamento. Ou seja, o relacionamento de casal, pasmem, não é um amor incondicional, é um amor condicionado a um equilíbrio de trocas. O relacionamento de casal não basta amar incondicionalmente, porque senão, futuramente, alguém com muita frequência diz assim, olha, eu tive muitos relacionamentos, eu me dou de corpo e alma nesses relacionamentos, mas o outro acaba indo embora. Por que isso acontece? Ou seja, o que o Bert Hellinger observa na relação aonde um muito dá incondicionalmente e acaba ficando sem ninguém, acaba ficando solitário. Que mistério é esse? Que enigma é esse? O Bert, com bastante simplicidade, desvenda esse enigma para nós, afinal de contas. Em termos de possibilidades, ele observa alguns aspectos. A primeira, a transferência de papéis. O que seria a transferência de papéis numa relação de um casal, um relacionamento amoroso? Neste livro, O Amor do Espírito, tem um capítulo que fala de renúncia. Você vai dizer assim, olha, você acaba de falar que o amor não é incondicional e você vem me falar de renúncia? Calma. A renúncia a que o Bert Hellinger se refere é a renúncia do homem à grande mulher da sua vida, que é a sua mãe. E a mulher renuncia o grande homem da sua vida, que é o seu pai. Como é isso? O homem, para estar inteiro disponível para uma relação afetiva, ele precisa renunciar a esse primeiro grande amor de sua vida. Ele viveu dentro desta mulher 9 meses, 7 meses. Essa mulher compartilhou com este filho seus nutrientes, seus sentimentos, seus pensamentos, suas alegrias, suas tristezas. Então é visceral este amor, esta ligação. Entretanto, se ele não renunciar a esse amor, ele não vai estar de corpo e alma para que a relação dele flua. Em igual medida a filha. A filha precisa migrar da esfera da mãe, ir para a esfera do pai, né? Entrar em contato com essa energia para que ela futuramente, ao encontrar o seu companheiro, a sua alma companheira, ela tenha condições de renunciar a esse grande homem de sua vida, a sua referência de homem. Quando, ao contrário, o homem traz a mãe para o relacionamento, aquele relacionamento tem pouquíssimas chances, porque nenhuma companheira, nenhuma esposa vai estar à altura de sua mãe. Então, mas a minha mãe fazia isso, a minha mãe fazia um franguinho daquela forma, mas a minha mãe, né, levava o chinelo na porta do banheiro, eu não precisava perder meu tempo procurando. Então, e vice-versa. Nenhuma mulher nunca vai estar à altura da mãe. O homem precisa renunciar a esse seu primeiro amor. A mulher precisa renunciar ao seu pai.
porque o companheiro é esse homem comum, como também o seu pai, um homem comum, encontrou um dia a sua mãe. Então, imagine que um homem que não tenha tomado a sua mãe e a mulher não tenha tomado o seu pai. O que é que vai acontecer no relacionamento? Quando eu, como mulher, não tomo o amor do meu pai, independentemente se o pai conviveu comigo ou não, é o meu caso. Se o pai cedo formou outra família e deixou de conviver com a mãe, independente, eu tenho que ter aqui dentro de mim, dizer sim ao destino desse pai, do jeito que foi, da forma que foi, pelo preço que custou para ele, pelo preço que custou para minha mãe, pelo preço que custou a mim. Então, quando eu não tomo o amor do meu pai, o que eu vou querer do meu marido? Vou querer que o meu marido assuma esse papel de pai. Muitas vezes, esse de papel de pai, ele jamais pode corresponder nessa relação. Porque o homem também que não tomou a sua mãe tem a expectativa que a sua esposa faça o papel de mãe. Isso nunca, uma esposa nunca poderá dar o que uma mãe deu a um filho. Da mesma forma, o esposo jamais poderá oferecer aquilo que só compete ao pai oferecer. Você pode estar dizendo assim, mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio, ululante, isso é tão comum. É aí que está a beleza da constelação familiar. Tudo já estava aí tão evidente e tão às claras, mas foi exatamente Bert Hellinger que, ao descrever essas condições, demonstrou na prática como é que funciona quando isso acontece. Mas com um grau de pragmatismo, um grau prático, evidente, tão assombroso, que diz assim, nossa, isso já estava tão evidente, mas parece simples, mas não é fácil. Através da forma do Bert se comunicar, ele demonstra que o caminho é muito simples, mas é muito difícil de se pôr em prática. Basta olhar à volta e ver quantos relacionamentos desfeitos, mesmo da gente, mesmo no nosso entorno, não é mesmo? Bom, então, para além dessa transferência, né, existe um outro fenômeno que ele descreveu de forma muito simples: os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai. O que é isso? O homem que não conseguir passar rapidamente da esfera da mãe para a esfera do pai é um homem que não vai conseguir se relacionar com as mulheres. Ele vai se tornar um Dom Juan, e ao ser um Dom Juan, nunca vai encontrar a mulher ideal, porque ele procura a mãe. Eles acabam ferindo as mulheres, brincando com o sentimento das mulheres, porque eles ainda estão muito presentes na esfera da mamãe, na esfera desse feminino. Então, nenhuma mulher vai conseguir estabelecer um relacionamento duradouro, porque ele está ainda imerso no universo do feminino, sobretudo a sua mãe. Por outro lado, dentro dessa questão, a filha foi para o universo do pai, mas não conseguiu retornar para o universo da mãe. Portanto, ela acaba ainda muito ligada, de certa forma, a esse universo masculino, aos mimos do pai, a princesinha do papai. Ela também não vai conseguir relacionar-se, porque ela espera que o seu companheiro seja um pai nessa relação. O pai, de acordo com a constelação familiar, e essa é uma das coisas fantásticas, ele tem uma função energética na nossa vida, ele tem uma função filosófica na nossa vida. É o pai que mostra o mundo pra gente, mostra os perigos do mundo, mostra o quanto que no mundo é preciso você, através das suas qualidades, dos seus propósitos, se impor e encontrar o seu lugar. A mãe é responsável por criar esse ambiente de segurança.
Cada um tem o seu papel, o papel de nenhum exclui o outro. Pai e mãe precisam estar por inteiro dentro de nós para que os nossos relacionamentos deem certo. Olha que fantástica essa revelação. Parece que é simples, mas ela é fundamental para que os nossos relacionamentos deem certo. Então, normalmente, os filhos, tanto a filhinha do papai quanto a filhinha do papai quanto o filhinho da mamãe, eles vão ter dificuldade de estabelecer laços de confiança com o parceiro, com os sócios, com os seus amigos. Por quê? Os homens não vão conseguir enfrentar o mundo da forma como deveriam, como é esperado que eles enfrentem, que eles abram suas frentes de trabalho, de sucesso e de êxito. Isso vem da nossa família, mas afeta a nossa vida afetiva de forma fundamental. Uma outra das razões que pode não dar certo no relacionamento é uma desigualdade de troca. Na verdade, isso eu já tinha falado desde o início, né? Quando a pessoa diz, olha, eu já tive tantos relacionamentos, já me doei tanto de corpo e alma e eu estou só. Então ele diz assim: sinto que dou demais, mas acabo ficando só. Eu preciso saber o quanto que eu dou e quanto que eu tomo. Eu preciso saber o quanto que é suficiente para eu dar e para tomar no relacionamento. Isso é automático. Na medida em que nós damos de nós também tomamos no relacionamento. Se dá demais e toma de menos, o outro se sente devedor. E isso vai causar uma tensão, vai causar uma pressão, vai causar um desequilíbrio. Mas isso tudo é inconsciente. É lá, inconscientemente, que o sentimento de estar em falta com o outro se manifesta, tá? E se num relacionamento um dá, o outro não, isso faz com que um deles busque lá fora, de forma inconsciente, porque falta aqui no relacionamento. Ou seja, para que a pessoa estabeleça uma troca, um relacionamento equilibrado, é preciso que haver troca adequada. Nós precisamos olhar para o tipo de troca que a gente faz, para se certificar que nós estamos dando ou não em excesso nos nossos relacionamentos. É importante que o outro possa perceber a nossa expectativa em equilibrar essas trocas. É fazer uma coisa boa, mas dar a chance do outro também, em igual medida, fazer a sua parte e compensar essa troca. Porque quando um dá e não recebe, num primeiro momento, fica um desapontamento, depois vem a indignação, depois vem a decepção. Então, sobra o quê? Muita raiva. Não é isso? Não é isso que sobra para você? Você não se sente assim? Eu me sinto. Muitas vezes fica até um certo peso, né? Como se tivesse, o outro está em dívida comigo. Então, quando se fala em trocas, a gente num relacionamento também precisa considerar a rotina. Quer dizer, quando nós saímos para um relacionamento, a gente leva uma espécie, uma visão assim, muito primária e metafórica, uma cesta de balas. Então, te dá uma bala, um doce, recebe o outro, dá e recebe. Contudo, se a gente não consegue receber na mesma medida, inevitavelmente um deles começa a olhar para fora. Então, o sexo, por exemplo, é esse tipo de troca que os casais podem e devem fazer, a satisfação íntima, sexual. Contudo, se a gente não consegue receber na mesma medida, inevitavelmente, isso fica numa discrepância. Com os amigos, não existe essa troca. No relacionamento, é uma troca onde eu tomo por completo. Eu vou buscar o prazer que eu necessito no outro, com o outro. Nós, seres humanos, nos relacionamos por prazer. Ou seja, os animais dão e apenas os animais estão juntos para a procriação. Nós não. Nós, humanos, nos alimentamos
desfrutamos desse prazer. Ele nutre os relacionamentos. O que ocorre é que, com o passar dos anos, isso vai decaindo e o relacionamento envolve um relacionamento íntimo, e envolve também a intimidade, o que os outros tipos de relacionamento não necessitam. Por exemplo, isso faz com que no relacionamento crie um vínculo cada vez mais forte, mais íntimo, e isso é o bonito no relacionamento de casal. Um relacionamento entre pais e filhos, o vínculo é inquebrantável. Por mais que a gente queira renegar, o nosso vínculo com a nossa mãe, com o nosso pai, é indissolúvel. Numa sociedade, 2 homens, 2 mulheres que trabalham juntos, ou que tem uma empresa, ou mesmo um vínculo de amizade, o que faz com que a gente tenha vínculo? A confiança, a amizade, por aí vai. Vem a intimidade que temos com o outro. Com o passar do tempo, você vai criando essa confiança com o seu sócio, com a pessoa com quem você tem uma sociedade. A gente sabe os limites do outro, sabe os propósitos dele, sabe os talentos que ele possui e também as limitações. No relacionamento de casal envolve a intimidade. Então, o que o homem precisa? Precisa tomar algo que ele não pode ter. O homem pode ter prazer sozinho? Até pode, né? Mas e a mulher? Pode também. Mas vai chegando um momento em que isso não é suficiente, né? Que não dá. Então, o que precisa? O mais bonito no relacionamento é que quem vem acompanhado, meu celular tá saindo aqui. Tem algo que pode acontecer para que o amor possa dar certo. É fluir a comunicação. Um falar para o outro. Quais as minhas reais necessidades? O que eu realmente preciso de fato? Aquilo que me preenche e aquilo que me falta. Fazer intimamente um acordo, um contrato. Ah, mas contrato é uma palavra pesada. Mas no relacionamento não. Ou seja, falar algo de uma forma profunda, dizer para o outro a minha limitação, o que eu sou quando estou ao seu lado, o quanto que eu sou importante para você. Essa troca, quando eu estou de frente, reconhecer o quanto que essa pessoa é importante. Os relacionamentos muitas vezes não passam de uma camada superficial. E quando a comunicação falha, aí é que existe a dificuldade. Por exemplo, a gente pensa que basta um elogio. Não, gente, não basta um elogio. A gente precisa de reconhecimento. Reconhecimento é a declaração daquilo que eu tenho necessidade. É essa declaração. Qual que é a diferença entre um elogio e um reconhecimento? Você sabe distinguir qual é a diferença? Um elogio é assim: se eu chego em casa, a sua esposa, seu companheiro fez um bolo. Nossa, muito bom esse bolo que você fez. O reconhecimento é mais profundo. É aqui que os relacionamentos ganham força, quando existe reconhecimento. Quando o companheiro chega em casa e diz: como é bom para mim estar com você. Você de fato é a pessoa que eu escolhi. E escolhi bem. Como para mim é importante ter a sua companhia, a sua presença. Que bom que você está aqui. Como eu gosto de perceber o seu cuidado comigo. Eu vejo que você trabalha incansavelmente. Eu vejo todas as coisas que você faz por mim, pelo nosso relacionamento. Isso é reconhecimento. Por outro lado, a companheira pode dizer também: eu vejo todos os seus esforços que você faz para trazer tudo para a nossa casa, tudo que eu necessito para que a nossa casa possa estar em ordem para nos receber, para que eu possa cuidar dos meus filhos. Isso também, gente, é importante, é fundamental. Eu estou com dificuldade aqui com o pedestal, mas não tem problema.
Por outro lado, a companheira também precisa dizer que reconhece todos os esforços do seu companheiro. Isso, à noite, quando o casal se deita, deve dizer assim: isso é bom para mim. Eu encontro no calor do teu abraço a energia, o calor que eu necessito para me sentir mais, para me sentir plena, para me sentir única. Como é bom estar com você. Isso é reconhecimento. O amor, gente, é precedido da ordem. Então eu convido a todos vocês agora para fazerem um profundo silêncio, entrando em conexão. Acalme seu coração nesses momentos em que você tirou para fazer esta pequena pausa, tão breve pausa, para que a gente pudesse fazer a nossa reflexão de domingo. Ao entrar em contato com seu eu mais profundo, ao silenciar o seu coração, você imagina aqui no seu ombro direito a imagem do seu pai, do outro lado a sua mãe, e você conecta com esse homem e essa mulher. Meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe. Através deles a vida chegou até mim. Quanta gratidão! Mas, para viver o meu relacionamento, eu renuncio e sigo para a vida. Para que eu possa ter um relacionamento pleno, para que eu possa estar inteira e disponível. Respire profundamente, faça uma profunda gratidão aos pais, ao pai e à mãe. E depois retorne. Abastecido para mais uma semana de alegria, mais uma semana de que nós possamos cada vez mais extrair daquilo que nos é oferecido através de vários sábios que nos fornecem tantos elementos para que a gente possa, enfim, levar a vida plena, a vida que merecemos. Eu desejo que você tenha uma excelente semana. Foi muito bom estar com você e cada vez mais eu desejo que você seja muito feliz. Uma sugestão de tema para o próximo domingo, você pode enviar uma mensagem aqui através do Instagram ou através do meu WhatsApp. Um aluno que já é doutor, né? O Dimas pediu que eu falasse sobre um tema. Eu já comecei a preparação. Entretanto, eu coloquei este tema nesta data porque tem tudo a ver com a questão dos relacionamentos, com a felicidade amorosa, coisa que todos nós desejamos alcançar. Quero que vocês tenham um excelente início de semana. Até a próxima semana.